Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo acerca dos princípios noéticos das 7 leis universais. E este, então, é o nosso segundo vídeo de uma série de outros que tratam acerca do tema dos 7 princípios, ou 7 leis de Noah, desta vez sob a perspectiva da história e a perspectiva das fontes tradicionais judaicas. Toda e qualquer referência nesta série de vídeos será mostrada para vocês poderem conferir nas fontes através de legendas e nós esperamos sinceramente pela bênção do Criador que esses vídeos sejam uma ajuda a mais para que estudiosos dos princípios monoteístas possam ter fontes, possam ter onde pesquisar, onde estudar sobre esses princípios de vida, princípios que devem nortear a vida de um monoteísta noahide neste mundo. Sendo assim, eu convoco a todos que estão dispostos a aprofundarem-se no estudo desses princípios dados pelo Criador por intermédio de Noah e a viverem esses princípios em conformidade com aquilo que é estabelecido pelas fontes primárias, a saber, a Torá e as fontes da tradição do povo de Israel. Muito grato e bons estudos a todos. A base das fundações de todas as doutrinas e investigações filosóficas é saber que há uma primeira existência e que essa existência é sem começo e que essa existência primária criou tudo aquilo que agora existe. Ou seja, essa existência primária trouxe tudo do nada absoluto à condição de existência. E tudo o que é encontrado no céu e na terra só existe por causa da verdade dessa existência primária. E se todas as criaturas na criação deixassem de existir, só ele continuaria a existir e de forma alguma seria anulado por causa desta anulação da existência. Pois toda a criação precisa dele, mas ele, bendito seja, não precisa de qualquer um deles, ou de nenhum deles. E sua realidade não é como a realidade de qualquer um deles. A existência da sua criação não é obrigatória, mas essa depende da sua existência. Ou seja, tudo aquilo que agora existe tem respaldo, tem base, embasamento na realidade da existência primária. Portanto, a existência de tudo aquilo que nós percebemos é absolutamente relativa. Mas a primeira existência, a existência primordial, é sem causa. A sua existência, então, é absoluta. E dele diz o profeta: o Senhor Deus é a verdade. Jeremias 10:10. Só ele é a verdade, e não há outra verdade semelhante à sua verdade. E dele diz a Torá: não há mais nada além dele. Deuteronômio 4:35. Esta existência de que falamos é o Deus do universo, é o mestre do universo. Ele dirige o planeta com um poder que não tem limite. Não tem limite e nem fim. Ele dirige o cosmos com poderes absolutos. Um poder que é ininterrupto para que, por exemplo, todos os corpos celestes sempre girem. E é impossível que algo gire sem que haja uma força motriz que o faça girar. E ele, bendito seja, faz com que o planeta e todos os corpos celestes girem sem uma mão e sem um corpo.
Nunca devemos cogitar que há outra divindade além dele, sendo que isso seria então a rejeição da própria fonte da qual tudo depende. E esse Deus é um só. Não é dois, ou mais de dois. Não existe uma única existência que seja tão singular como a sua existência. Ele não está em uma categoria que inclui outros da sua espécie. E não está dividido em partes ou seções, como em um corpo, mas a sua unidade e singularidade não tem igual em todo o universo. Se houvesse muitos deuses, eles deveriam então forçosamente ter corpos, porque não há nenhuma maneira de diferenciar um ser do outro, exceto por diferenças corporais ou materiais. E se o Criador tivesse um corpo ou qualquer outra forma material, ele teria tanto um limite quanto um fim. E o seu poder então teria um limite e também um fim. Porque não é possível que haja um corpo que não tem nenhum ponto de término. E tudo o que pertence a um corpo também tem um ponto de término. Seu poder não é um poder físico. E porque ele não tem corpo, não há acidentes ou ocorrências do corpo que possam acontecer com ele, ou que possa afetá-lo, ou que possa dividi-lo ou separá-lo em outro ser. Por isso, é impossível para ele ser qualquer coisa, exceto um. Se uma pessoa pensar que poderia haver duas divindades igualmente não criadas, o que poderia distinguir um do outro, exceto pelo fato de que ocupariam lugares diferentes ao mesmo tempo, ou o mesmo local em momentos diferentes? E se dissermos que eles ocupam lugares diferentes ao mesmo tempo, ou estão no mesmo local em momentos diferentes, eles certamente serão ilimitados. De outro modo, o conceito de dois infinitos surge aqui, o que por definição é impossível. O infinito é singular e todo inclusivo, extremamente indivisível em aspectos, extremidades ou formas. É explicado na Torá e nos profetas que o santo, bendito seja, não tem corpo. É um princípio, um dos princípios de fé do judaísmo compilados pelo Rambam, Shein Guf, que ele não tem corpo. Pois a Torá diz, porque o Senhor Deus em cima no céu e embaixo na terra. Porque o Senhor é Deus em cima no céu e abaixo na terra. Deuteronômio 4:39. E um corpo não pode estar em dois lugares, e assim se diz, porque eles não viram forma alguma. E ainda, e quem é comparado ou igual a mim? Isaías 40:25. E se ele tivesse um corpo, ele seria comparável a outros corpos. Bem, se isso é assim, por que se diz na Torá então, debaixo dos seus pés, como em Êxodo 24:10, e escrito pelo dedo de Deus, como em Êxodo 31:18, a mão do Senhor, em Êxodo 9, verso 3, os olhos do Senhor, em Gênesis 38:7, os ouvidos do Senhor, em Números 11, verso 1, e muitos exemplos como esses? Tudo isso é porque o intelecto do homem é incapaz de compreender qualquer coisa diferente da materialidade. Nós somos seres limitados. E a Torá foi dada, segundo a tradição judaica, na linguagem do homem. Então, todos esses exemplos são frases descritivas, tais como se eu afiar o brilho da minha espada, em Deuteronômio 32:41. Será que ele, o Criador, teria uma espada? São apenas metáforas para facilitar a nossa compreensão. A verdade é que ele não tem aparência ou forma, mas tudo isso é a visão do profeta, como está escrito. Você pode encontrar Deus procurando por ele, ou você pode mergulhar nas profundezas do Todo-Poderoso. Jó indaga isso, que nós não temos condições de fazer isso.
E o que foi que Moisés procurou quando ele pediu a Deus: por favor, mostre-me a sua glória? Êxodo 33, 18. Moisés queria conhecer a verdade da existência do Santo Bendito seja, da mesma forma como ele o entendia em seu coração. Assim como se conhece alguém cuja forma está gravada no seu coração e que ele reconhece como distinto de outros homens. Desta forma, Moisés ansiava conhecer o Santo Bendito seja, até o ponto onde ele fosse distinto em seu coração, como outras existências, conhecendo assim a verdade da existência de Deus, como ele realmente é. E Deus respondeu-lhe que o homem, enquanto sua alma estiver ligada a um corpo, não tem esse poder de intelecto, e por isso ele não pode saber, conhecer esta verdade da realidade divina com absoluta clareza. Uma vez que, como foi explicado, Deus não tem corpo, ele não está sujeito às fraquezas ou vicissitudes de um corpo. Ele não tem apego, nem separação, nem lugar, nem medida, nem subida, nem descida, nem direita, esquerda, nem frente, nem atrás, nem está em pé ou sentado, assim como não tem fim, também não tem começo. Não tem nem a vida e nem a morte, como um corpo tem. Nem intelecto e nem sabedoria, como um homem sábio. Não dorme e não acorda, não tem nem raiva e nem riso, nem alegria, nem tristeza, nem silêncio, nem discurso, como o discurso do homem. E passagens da Torá, como Salmo 2:4, e ele está sentado nos céus e ri, são apenas parábolas, símiles, pois como os sábios de Israel dizem, a Torá foi dada na língua do homem, e como Deus diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Malaquias 3:6. Se ele estivesse às vezes com raiva e às vezes alegre e bem disposto, isso certamente constituiria então algum tipo de mudança, pois todas essas qualidades e atributos são encontrados apenas em um corpo de humilhação, um veículo físico cujo fundamento é a poeira, mas ele, abençoado seja, é exaltado muito acima de tudo isso. Deve-se procurar amar e temer a Deus, pois Ele é honrado e exaltado, como se diz. Você deve amar o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:5, e você deve temer o Eterno teu Deus, Deuteronômio 6:13. E qual é o caminho para amá-lo e temê-lo? Quando o homem pondera profundamente sobre as maravilhas e as múltiplas grandes criações do Eterno, ele vai começando a perceber que a sabedoria de Deus não tem igual nem fim, e então vai imediatamente começar a amá-lo, e a louvá-lo, e a glorificá-lo com grande desejo de conhecer o seu grande nome. E quando começa a pensar sobre essas coisas, ele será imediatamente impressionado e impactado pelo temor, e vai perceber que não passa de uma pequena criatura, ínfima, finita, que detém conhecimento extremamente limitado diante daquele que possui o conhecimento que é perfeito e completo. Saiba neste dia e coloque isto em teu coração, que o Eterno é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, não há outro. Deuteronômio 4:39. No princípio, quando Deus disse, faça-se um firmamento no meio das águas, em Gênesis 1:6, as palavras e as letras do seu abençoado discurso, sendo eternas como ele é, ficaram eternamente no firmamento dos céus como a força da vida, ativando a criação. Se Deus retrair suas palavras ou fazer com que as letras do seu discurso se dispersem, mesmo por um instante, o céu iria retornar imediatamente ao nada absoluto,
assim como eles eram antes de terem sido criados por Deus, quando ele disse, haja um firmamento. Assim é com cada um dos 10 pronunciamentos pelo qual Deus criou o mundo. Caso as letras que compunham a fala de Deus retornassem à sua fonte, a totalidade da criação deixaria imediatamente de existir e se tornaria o nada absoluto, que era antes do início dos 6 dias da criação. Aquele que contempla o que foi exposto pode começar a entender então como Deus era um, único e sozinho, antes de ter criado todas as coisas, e continua a ser igualmente um e único, mesmo depois de ter criado o mundo, e que a criação do mundo de maneira alguma acrescentou algo à sua plenitude e à sua perfeição. Isto parece ser um paradoxo? Como pode a criação do mundo não ter acrescentado nada, ou que não tenha realizado nenhuma mudança em Deus? O aparente paradoxo é resolvido ao percebermos que, em comparação com Deus, cujos pronunciamentos consistem a força vital única da criação, o mundo é absolutamente e literalmente nada e inexistente. Isto porque em sua presença, na presença de Deus, tudo é considerado nulo, inexistente, sem efeito. Não há lugar desprovido, portanto, da presença de Deus, e mesmo assim a criação está anulada diante dele. Como está escrito, porventura não preencho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Jeremias 23, 24. Quando uma pessoa de carne e osso fala, as palavras e o sopro da sua boca são sentidos e percebidos como elementos que procedem do que fala, daquela pessoa que fala, e parecem ser algo em si mesmos. Mas o discurso de Deus nunca está separado dele, pois não há lugar desprovido da sua presença, nada fora dele, porque ele é eterno e infinito. Até mesmo a ideia de discurso, quando aplicado a Deus, não deve ser tomado de forma literal, não deve ser tomado de forma concreta, mas sim metafórica. Assim como o discurso de uma pessoa revela o que nela estava oculto, ou seja, os pensamentos da pessoa, assim também é acima com o Senhor dos Exércitos, abençoado seja, que trouxe tudo à existência de um estado de ocultamento para a revelação, proferindo 10 pronunciamentos como registrado no livro de Gênesis. É isso que nós chamamos de discurso em referência a Deus. Esses 10 pronunciamentos, pelos quais tudo foi criado, é chamado de discurso de Deus, porque através deles a sua vontade passou de um estado oculto para um estado revelado. Mas esse discurso é unificado com ele na unidade absoluta. A diferença é apenas a partir da perspectiva de nós, seres criados, que recebem a sua força vital do discurso divino, à medida que esse discurso desce a partir do seu ser exaltado e cria a existência material, descendo nível após nível até atingir este mundo físico denso. Aqui os seres criados, nós e toda a criação, são capazes de receber o fluxo divino da vida sem perder as suas identidades por serem absorvidos e anulados em sua verdadeira fonte, que é Deus. E este influxo divino está oculto para evitar uma revelação de Deus maior do que aquilo que o mundo possa suportar. Portanto, o que parece às criaturas que a luz e a força vital do onipresente, que reveste toda a criação e que é a verdadeira existência de toda a criação, seria algo à parte de seu altíssimo e santíssimo ser, apenas como algo que é emitido dele, assim como o discurso de um ser humano que é emitido pela pessoa. No entanto, não há absolutamente nenhuma ocultação a partir da perspectiva do Santo, bendito seja. Nada há obscurecido diante da sua presença. Para ele, a escuridão e a luz são exatamente a mesma coisa. Como está escrito, nem mesmo a escuridão esconde nada de ti, mas a noite resplandece como o dia.
Salmo 139, verso 12. E nem a descida nível após nível pode fazer com que o seu bendito discurso deixe de permanecer em um estado de absoluta unidade com ele. Mas é metaforicamente como o caracol, cuja vestimenta é parte dele. O erro que os filósofos seculares cometem ao fazer com que as pessoas creiam que Deus criou o mundo e depois o abandonou à sua própria sorte, é que eles presumem que o processo criativo de Deus seja o mesmo que o do homem. Na verdade, é muito diferente, como está escrito, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E assim, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55, 8 a 9. O homem é apenas capaz de criar algo a partir de algo. O artesão humano toma, por exemplo, um lingote de prata e molda um vaso a partir desse lingote. Quando o artesão retira a mão da sua criação, o vaso permanece. Isto é porque o artesão apenas muda a forma de uma substância já criada. No entanto, quando Deus criou os céus e a terra, Ele os fez do nada absoluto. E caso Ele removesse a sua força criadora, eles voltariam a ser como eram antes dele tê-los criado. Ou seja, ao estado do nada, da volta à fonte, da volta à origem, ao nada absoluto. Ou seja, se o Eterno tirasse de nós o seu fluxo de vida, se tirasse da criação as suas mãos, ou o seu olhar, vamos dizer assim, tudo aquilo que agora existe voltaria à absoluta nulidade. Mesmo antes, digamos, de ter criado, isso não estava nos planos divinos. Porém, se eventualmente ele retirasse de nós a sua atenção, ou o seu olhar, ou o seu fluxo vital, naturalmente tudo aquilo que agora existe voltaria ao estado de inexistência. A partir das palavras verdadeiras que falamos anteriormente, fica aparente o fato de que a totalidade da criação é, na verdade, considerada nula e inexistente em relação à força ativa de Deus e ao sopro da sua boca. Isto não quer dizer que a criação é uma ilusão. Isto significa que a força divina é a sua verdadeira existência e que a criação não tem existência independente, separada ou por si só. Para que possamos compreender isso, devemos nos lembrar do exemplo que foi citado, isto é, Deus removendo os seus 10 pronunciamentos originais. Ainda que isso seja hipotético, pois Deus não tem tal intenção. O universo é real. É, no entanto, diante do seu Criador, tudo como se fosse anulado. Como sabemos que o universo é real? Como sabemos que isso tudo aqui que estamos vendo é real? Na medida em que os nossos sentidos e o nosso intelecto limitado fazem parte eles mesmos desse universo criado, a prova que eles nos oferecem é bastante inconclusiva. Nós somos parte da mesma coisa que pode nem mesmo existir. Há apenas uma prova de que o universo realmente existe. É o que diz a Torá, como está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A razão pela qual todos os seres e todas as coisas criadas parecem possuir autoexistência independente é que nós não entendemos nem vemos com os nossos olhos físicos o poder de Deus e o sopro da sua boca, que reside na criação. Se fosse dada permissão ao olho físico para que nós víssemos a força da vida e da espiritualidade que fluem de Deus para todas as coisas criadas, nós não teríamos mais como ver a condição física da existência material. Pois uma vez que o mundo físico é verdadeiramente anulado em relação à sua fonte, se pudéssemos ver a fonte divina que permeia a criação, como poderíamos ainda assim contemplar o mundo físico?
Por analogia, um raio de sol pode ser visto a partir da Terra, mas a partir da perspectiva do Sol, que é a fonte do raio, tudo o que se vê é a luz que enche o céu. Do ponto de vista do Sol, o raio não tem existência alguma. No entanto, a analogia do raio de Sol é incompleta, porque a sua fonte, o Sol, só existe em um lugar no céu. O Sol não existe nos céus e na Terra, onde a sua luz parece ter uma existência separada. Isto está em contraste com os seres criados que estão sempre dentro da sua fonte, embora a fonte não seja revelada aos seus olhos. Não é suficiente dizer que Deus criou o mundo durante os 6 dias da criação, pois a sua atividade criadora é um fluxo contínuo. É um fluxo infinito de força vital que parte da fonte para os receptáculos. É por isso que está escrito no tempo presente: Ele cria a escuridão e forma a luz. Em vez de no passado, por exemplo, como Ele criou as trevas e formou a luz. E isso se aplica ao homem também. O homem que pensa sobre si mesmo como muito importante ou autossuficiente e não reconhece que o Criador está constantemente trazendo-o do nada absoluto para a existência, é chamado como aquele que Deus criou no passado. Isto está em contraste, então, com uma pessoa que reconhece que a verdade da sua existência reside em Deus e de forma constante. Então, essa pessoa é chamada no tempo presente aquela pessoa que Deus cria. Terminamos assim, então, essa série de hoje, o segundo vídeo de estudos, com as fontes para que vocês possam investigar. Eu agradeço então a todos e espero que isso tenha sido realmente de valia e que possa ajudar então a todos os monoteístas que estão buscando pela compreensão, pela correta compreensão dos princípios noéticos e também um melhor entendimento ou conhecimento acerca da verdade do por meio da sua sagrada lei divina. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.